Renan F. Sigma, sou atualmente somente a coordenação da educação do técnico de saúde. Gostaria de agradecer a todos pela presença. Estamos muito participação de vocês. Se você ainda não possui cadastro no Telesaúde, entre em contato com a nossa equipe através do nosso site para maiores informações. Essa web será gravada, divulgue para mais colegas que não puderam participar. Dúvidas vocês poderão tirá-las no final da web, no final da apresentação. Vocês também podem sugerir temas de webs para futuras webs para que possamos apresentar para vocês. Também estamos disponibilizando outros canais de comunicação, que são as nossas teleconsultorias assíncronas e agora a teleconsultoria síncrona. Entre no nosso site para que vocês possam conhecer as novidades que estão se ofertando. Agora vamos apresentar a nossa palestrante de hoje, a doutora Gisele Alves. A doutora Gisele é neurologista e mestre em fisiologia clínica. E o tema da nossa web de hoje será a cefaleia da atenção primária de saúde, diagnóstico e tratamento. Doutora Gisele, seja bem-vinda. Obrigada, Zilma. Boa tarde a todos. Eu sou Gisele Alves. Eu tenho formação em neurologia clínica e trabalho no Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes há cerca de 20 anos. E vou falar sobre a cefaleia, a vulga dor de cabeça, na unidade básica de saúde, como abordar esse sintoma, como fazer diagnóstico diferencial e como fazer tratamento, e em que momento é importante encaminhar esse paciente para o especialista. Eu vou começar a minha palestra apresentando um quadro clínico que é muito comum no dia a dia dos ambulatórios, uma paciente de sexo feminino, 33 anos, do lar, que vem relatando 12 meses de uma cefaleia diária, que inicia-se atrás dos olhos, irradia para toda a cabeça e nuca, de forte intensidade, início gradual, pulsátil tipo fisgadas, com náuseas, sem vômitos, com fotofonofobia, tonteiras, embaçamento visual, sem escutomas visuais cintilantes, sem melhora com analgésicos comuns, a duração dessa dor de 8 a 12 horas, e ela já acorda com essa dor e fica de cama o dia inteiro. Tem uma história familiar de mãe e 2 irmãs com cefaleia, além disso, como comorbidades, tem sobrepeso, hipertensão arterial, não nega tabagismo e etilismo. Para a gente começar, nós temos que, a primeira etapa para fazer um diagnóstico de que tipo de cefaleia nós estamos lidando é a história clínica. E faltam dados muito importantes nessa história. O primeiro dado é, realmente, essa dor de cabeça começou há 1 ano? É importante insistir na pergunta, porque muitas vezes o paciente relata quando houve uma piora da frequência e da intensidade da dor. E, na verdade, quando você insiste, o paciente relata que essa dor já existia antes, e muitas vezes, muitos anos antes. No caso hipotético dessa nossa paciente, com insistência, ela nos relata que essa dor começou quando ela tinha 12 anos de idade e que piorou a intensidade e a frequência há cerca de 1 ano. Outro dado fundamental que temos que sempre perguntar durante a consulta do paciente são os fatores desencadeantes da dor de cabeça. Se está relacionado ao estresse, existe um quadro depressivo naquele momento, existe sintomas de ansiedade, abuso de drogas, abuso de álcool, o sono é regular, tipo de alimentação, os horários da alimentação, existe abuso de analgésicos, abuso de cafeína, existe relação com o ciclo menstrual, posturas viciosas no trabalho. Todo esse contexto, ele tem que ser questionado durante a entrevista do paciente. E no caso da nossa paciente, sim, essa dor piora no período pré-menstrual e durante o estresse emocional. Aqui nós temos todas as características fundamentais que são importantes serem questionadas durante a história clínica. Data de início. No caso da nossa paciente, ela relata que foi 1 ano, mas com insistência descobrimos que ela já tinha essa dor de cabeça desde os 12 anos de idade.
a localização da dor, para onde ela irradia, o tipo de dor, a intensidade, a duração, a forma de início, a frequência, os sintomas associados, os fatores desencadeantes, respostas a analgésicos, história familiar e doenças comórbidas. Todas essas características são fundamentais durante a história clínica, porque elas vão nos guiar no diagnóstico dessa cefaleia. A segunda etapa, então, já colhemos a história, nós vamos para o diagnóstico clínico. E a primeira questão é, essa dor de cabeça, essa cefaleia, ela é primária ou secundária? Primária é aquela dor de cabeça crônica, disfuncional, que pode ser contínua, episódica, mas que não existe uma causa que promova lesões estruturais. Já a secundária é uma dor de cabeça resultante de uma alteração estrutural intracraniana que está sendo responsável por essa dor de cabeça. Quais são as cefaleias primárias mais comuns? Lógico que, de longe, é a enxaqueca, ou migrânia, e a cefaleia tensional. Elas são as mais comuns no dia a dia ambulatorial. Já as secundárias, nós temos traumatismo craniano, hemorragias intracranianas, tumores, retiradas ou abuso de substâncias e infecções do sistema nervoso central. Muito bem. Como essa dor de cabeça se instala, as características dela, a frequência, já vão nos dar deixas para um possível diagnóstico clínico. Então, eu estou diante de uma dor de cabeça que é explosiva, ou seja, ela atinge intensidade máxima em segundos ou minutos. Aguda, ou seja, intensidade máxima em minutos ou horas, e é a primeira vez que aquele indivíduo está tendo aquela dor, então nós temos que pensar que podemos estar diante de um quadro de uma cefaleia secundária e é fundamental, muitas vezes, encaminhar esse paciente para uma unidade de urgência e emergência. Pode ser a primeira crise de uma enxaqueca ou não. Essa cefaleia aguda, ela também pode ser recorrente. Então, ele tem essa cefaleia atingindo intensidade máxima em horas, mas não é a primeira vez. Ela é paroxística. E esse comportamento é típico da migrânia, da enxaqueca. Ela tem instalação aguda, mas ela é sempre periódica, sempre paroxística. Existem outras dores de cabeça que podem ter esse comportamento. Mas quando o paciente relata que naquele momento ela é intensa, mas ela sempre já veio em períodos anteriores, nós temos que já começar a fazer um raciocínio clínico pensando em enxaqueca. Existe a dor de cabeça crônica, ou seja, essa dor de cabeça, ela vem em meses, ela vem se instalando, ela vem se apresentando em meses a anos, geralmente acima de 3 meses, e ela pode ser progressiva ou não. A cefaleia crônica não progressiva é típico das cefaleias crônicas diárias, enquanto que as cefaleias crônicas progressivas, nós temos que pensar, então, numa patologia associada, principalmente uma lesão expansiva intracraniana, ou hipertensão intracraniana, ou uma lesão tumoral, que pode dar, então, uma dor de cabeça com instalação superior a 3 meses, mas que piora progressivamente em intensidade e em frequência. Então, como vamos diferenciar cefaleia primária de cefaleia secundária? Existem sinais de alerta. O primeiro dado é a dor de cabeça. Os sintomas clínicos sugerem uma cefaleia primária. Se ela está muito atípica, a gente já tem que começar a pensar na cefaleia secundária. Existe uma alteração do exame clínico neurológico do paciente, o paciente está torporoso, ele está sonolento, existe um déficit motor. É o primeiro episódio de uma cefaleia aguda intensa, o início é abrupto, explosivo, ou então você tem uma cefaleia crônica que repentinamente muda completamente de padrão. Ou é uma dor mais intensa que o habitual, ou você pede para o paciente retornar em algumas semanas ou em alguns dias, a dor de cabeça continua piorando. A cefaleia durante o esforço físico e durante a relação sexual, ela necessariamente tem que ser investigada para pensar no possível aneurisma cerebral roto ou não roto. A cefaleia associada à infecção do HIV, que sempre temos que pensar em infecção oportunista.
A cefaleia noturna ou ao despertar de início recente, temos que pensar em hemorragia subaracnoide, e o estado migranoso, que é um estado também de urgência médica, onde você tem sintomas de enxaqueca que perduram por mais de 72 horas. Se isso acontecer, então você questionou o paciente, e ele tem critérios para cefaleia primária? Sim, ele tem critérios de cefaleia primária. Você vai conduzir como uma cefaleia primária. Mas é a primeira dor de cabeça, ou a pior dor de cabeça que ele tem na vida, de início súbito, principalmente num paciente com mais de 50 anos. Raramente você vai encontrar uma enxaqueca começando numa pessoa acima dos 50 anos. O exame neurológico está alterado, tem rigidez de nuca, febre, então nós temos que já pensar, esses são os sinais de alerta, pensar numa cefaleia secundária e encaminhar para o serviço de urgência e emergência, e até iniciar a investigação com tomografia, ressonância e líquor, se for o caso. Muito bem, definimos então que nós temos uma dor de cabeça, uma cefaleia primária. Aquela paciente que no início da apresentação, ela tem uma cefaleia crônica, é uma cefaleia que tem características intermitentes, então nós temos que fazer um diagnóstico diferencial. É uma enxaqueca, uma migrânia, é uma cefaleia tensional episódica, uma cefaleia em salvas ou uma crônica diária. A cefaleia em salvas ela é muito menos frequente e geralmente é um tipo de dor de cabeça que tem que ser encaminhado ao especialista. Acredito que o médico da unidade básica de saúde, ele tem que ficar atento para características da enxaqueca, da cefaleia tensional e da crônica diária. A presença da aura na enxaqueca, ela é muito comum. A aura pode ser sintomas visuais, que podem ser escotomas cintilantes, podem ser escotomas negativos manchas, podem ser até déficit motor ou diplopia. Então, essa aura, ela pode acontecer, o mais comum são os sintomas visuais, e já dá indícios que nós estamos diante de uma enxaqueca. Então, a lateralidade, a localização, a intensidade, o caráter, entre a enxaqueca e a dor de cabeça, a cefaleia tensional, elas são bem diferentes. A enxaqueca, ela sempre é pulsátil, é uma característica importante da cefaleia. A tensional, ela é tipo pressão ou fisgada. A enxaqueca piora com a atividade física, enquanto que a tensional melhora. Existe foto e fonofobia, náuseas e vômitos na enxaqueca. Isso não é comum na cefaleia tensional. A duração de 4 a 72 horas na enxaqueca, enquanto que a cefaleia tensional pode demorar 7 dias, até uma semana. E o mais importante, a cefaleia tensional sempre está associada ao estresse emocional. Geralmente não tem relação com a história, o ciclo menstrual, e tanto a enxaqueca quanto a cefaleia tensional, ela tem que ser inferior a 14 crises ao mês. Porque quando isso excede esse valor de 14 crises ao mês, nós estamos diante, então, da cefaleia crônica diária, que também é muito comum. A cefaleia crônica diária, na verdade, ela é resultante ou de uma cefaleia tensional crônica, ou de uma enxaqueca, ou migrânia crônica transformada, porque passou a ser quase diária ou diária. Anteriormente não era. Por isso que nós temos que ficar atentos à localização da dor de cabeça, né? Sempre a tensional, ela tende a ser na região da nuca, no pescoço, existe dor à palpação dessa musculatura, existe muitas vezes limitação à movimentação do pescoço, enquanto que a enxaqueca ela é mais na região retroorbicular, quando ela é unilateral, ela também pode ser bilateral, ela fica mais limitada à região frontotemporal. E em salvas é uma dor de cabeça retroocular, sempre unilateral, de início abrupto e intensa, é uma dor de cabeça excruciante. O paciente, muitas vezes, ele acha que não existe nada pior do que aquela dor de cabeça, e eles acabam, no primeiro episódio, muitas vezes procurando um pronto-socorro. Esse aqui é uma característica muito importante da cefaleia em salvas. Ela vem com características de sintomas autonômicos, como lacrimejamento, a queda da pálpebra, diminuição da pupila, esse paciente tem uma miose, hiperemia conjuntival. Então, ela é bem diferente
Lógico que muitas vezes isso pode não acontecer, mas o paciente que tem essas características, já temos que pensar numa cefaleia em salvas, porque ela tem um tratamento, ela é tratável e ela tem um tratamento específico. Nesses tipos de dor de cabeça, é sempre interessante encaminhar ao especialista. Então, é importante diferenciarmos sempre a dor de cabeça tensional da dor de cabeça, da enxaqueca. O problema é que muitas vezes o paciente ele tem os dois tipos de dores de cabeça, que é muito comum. Quais são os fatores desencadeantes da enxaqueca? Isso é muito importante nós estarmos atentos a esses fatores. Problemas emocionais. Os problemas emocionais estão diretamente relacionados à piora tanto da enxaqueca quanto da cefaleia tensional, e é o fator mais comum que transforma tanto a tensional quanto a enxaqueca em crônica diária. O jejum prolongado, ele geralmente desencadeia a crise de enxaqueca. Alterações do sono, também ele é crucial para manter crises de enxaqueca ou desencadear. Alteração do ciclo hormonal, alteração do humor, atividade física. O sedentário, ele tende a ter mais crises de enxaqueca. Ingestão de bebida alcoólica piora a crise de enxaqueca. Ingestão de certos alimentos, como queijo, vinho, chocolate, que tem substâncias vasodilatadoras, também podem desencadear crises de enxaqueca, e a exposição excessiva a estímulos luminosos. É importante nós determinarmos isso, porque isso vai ser fundamental, inclusive no tratamento não farmacológico do paciente. Muitas vezes nós não controlamos esses fatores desencadeantes, e mesmo com o tratamento o paciente não melhora. Quando chamar o neurologista? Quando nós temos que pensar, não, agora nós temos que encaminhar para o especialista, essa dor de cabeça, ela está se complicando. Então, o mais comum são situações de complicações da enxaqueca. Ou seja, a enxaqueca crônica ou enxaqueca transformada, onde ela passa a ser frequente, com mais de 15 episódios por mês, quase diária ou diária. E geralmente, quando isso acontece, existe uso abusivo de medicação analgésica, principalmente opiáceos, e eles acabam dando efeito rebote e acabam piorando a dor depois de um certo tempo de efeito. A obesidade, a hipertensão arterial, a depressão, o estresse, a ansiedade, a apneia do sono, que é muito comum, roncos, hipotireoidismo. Quando ela nunca foi tratada, a enxaqueca acaba evoluindo para uma enxaqueca crônica, que nesse momento é importante realmente encaminhar para o especialista, para identificar esses fatores desencadeantes e tentar começar o tratamento deles. O estado migranoso é uma enxaqueca que demora mais de 72 horas. É um estado, é uma condição de urgência, e geralmente esse paciente tem que ser encaminhado ao pronto-socorro, onde vai ser provavelmente feito corticóide oral endovenoso. A aura, pode acontecer uma aura persistente, ou seja, uma hemiplegia ou uma alteração visual que perdura mais de uma semana. E, nesse caso, a aura ela não pode durar mais do que uma hora. Se a aura durar mais que uma hora, esse paciente tem que ser encaminhado para o especialista, porque vai ter que fazer um exame de imagem. A gente tem que imaginar que existe uma malformação arteriovenosa, ou que existe alguma outra lesão que está fazendo com que essa aura seja persistente. E infarto migranoso. O cuidado que nós temos que ter é que o estado migranoso ele pode desencadear uma lesão isquêmica. Isso é muito mais comum do que a gente imagina. Muito bem. Nós fizemos um diagnóstico de uma enxaqueca, e é uma enxaqueca que é paroxística e uma enxaqueca de intensidade leve. Quando você tem sintomas álgicos leves, nós podemos usar analgésicos comuns e anti-inflamatório. Sempre a enxaqueca, ela responde, tanto a enxaqueca como uma cefaleia tensional, porque ela tem um componente muscular na cefaleia tensional, responde muito bem a analgésicos e anti-inflamatório. O naproxeno ele é muito usado, às vezes numa dose alta, tem que ter cuidado com os efeitos colaterais gástricos que ele acaba dando epigastralgia. O ibuprofeno também, o diclofenaco. Então, esse paciente ele pode tomar durante aquele momento da dor, e esse tratamento ele é só sintomático, para abortar naquele momento a dor.
Ele não vai oferecer uma profilaxia, ou seja, essa dor vai se repetir. Para crise moderada, nós vamos ter que usar drogas um pouco mais específicas, drogas vasodilatadoras, como os derivados da ergot. Nós temos o cefalívio, ou cefálium, que tem tartarato de ergotamina, o migrane, que tem a diergotamina, e temos os triptanos. Os triptanos que existem no mercado, e são muito utilizados, eles realmente têm um efeito interessante, só que o efeito dos triptanos para enxaqueca, ele não tem uma ação prolongada. Geralmente ele faz efeito por 1 ou 2 horas e a enxaqueca tende a voltar. Então é sempre importante estar associando com anti-inflamatórios. E mais uma vez, o naproxeno é interessante associar mesmo aos triptanos ou mesmo aos derivados da ergot. Isso para crise moderada. Você vai dar, geralmente, um comprimido, ou do triptano, ou os derivados da ergot, e você pode repetir a cada meia hora, a cada 1 hora, enquanto persistir a dor. Lógico que cada droga, ela tem uma dose máxima que pode ser utilizada. Mas esse tratamento para crise moderada, ele tem que ser dado a cada 1 hora, a cada meia hora, se a crise persistir. Não existe vou dar um comprimido a cada 6 horas. Isso é para cefaleia leve. Para moderada, ele tem que respeitar esse intervalo no mínimo de 1 hora. Mas isso pode acontecer. Já a crise forte, a crise severa, geralmente o paciente acaba indo para o pronto-socorro. Muitas vezes você faz os triptanos, hoje existem os triptanos nasais ou os triptanos subcutâneos, ele tem uma ação imediata, quase imediata, de 5 minutos, você já tem o efeito do nasal ou do subcutâneo, e são excelentes abortivos para dor intensa. O único problema dessas drogas é que elas são caras. Muitas vezes o paciente ele não tem uma situação financeira que permite usar com uma certa frequência, mas essas drogas, nessa apresentação nasal ou subcutânea, muitas vezes impede do paciente ir para o pronto-socorro, em especial para a cefaleia tipo insalvas, porque o paciente está enlouquecendo de dor, porque a salva é uma dor muito intensa, e o Sumax nasal, o sumatriptano nasal, ou o subcutâneo, eles são excelentes para diminuir a intensidade da dor naquele momento. Existem outros triptanos que você pode tentar, mas geralmente nesse caso o paciente ele acaba no pronto-socorro e lá, lógico que você no pronto-socorro você vai tentar a primeira droga, você vai tentar a dipirona. Muitas vezes você associa a dipirona com um anti-inflamatório endovenoso. E quando isso não funciona, existem pacientes que podem até fazer uso de indometacina supositório, né, intrarretal, que também é uma excelente droga e tem uma ação muito rápida, mas a clorpromazina, que é um apliquetil, ela é muito interessante para você usar no pronto-socorro. Você faz uma dose de 0,1 a 0,7 miligramas por quilo. Geralmente, o intramuscular geralmente é feito endovenoso, e você pode repetir essa dosagem até 3 vezes em 24 horas. E a desvantagem é que o paciente fica sonolento e fica muito hipotenso. Ela realmente é fantástica para uma dor de cabeça refratária severa no pronto-socorro, a clorpromazina, mas esse paciente provavelmente ele vai ficar no mínimo de 12 a 24 horas no pronto-socorro por conta da hipotensão muitas vezes severa que a clorpromazina provoca. Dexametasona. A dexametasona é fundamental para o status migranoso. O status migranoso, que é uma condição de inflamação extrema das artérias pericranianas, elas só vão responder a uma dose de corticoide alta. Muitas vezes depois a gente dá alta para o paciente, ele vai a nível para casa tomando corticoide oral com desmame de 1 a 2 semanas. E os triptanos você pode tentar usar, mas é pouquíssimo comum termos triptanos a nível de pronto-socorro. O tratamento não farmacológico da migrânia ou da cefaleia tensional, ela também é fundamental. Você tem que valorizar e
ressaltar para o paciente que ele tem que ter dieta adequada, ele tem que fazer atividade física, ele tem que ter um sono regular. Evitar o estresse é difícil, você falar, não se aborreça, como se isso fosse possível. Mas muitas vezes encaminhar para uma terapia aquele paciente, tentar encaminhar para sessões de relaxamento, pedir que ele evite o uso abusivo de álcool, muitas vezes o uso abusivo de cafeína, o jejum prolongado, que também desencadeia crise de enxaqueca. Essa parte do tratamento é fundamental. O tratamento medicamentoso ele não sustenta uma melhora se o tratamento não farmacológico não for instaurado. Então, os dois têm que caminhar juntos, até porque você vai retirar o tratamento profilático mais lá na frente, e para evitar que a enxaqueca se inicie frequente, é necessário que o paciente tenha consciência dos seus fatores desencadeantes. Quando iniciar o tratamento profilático para enxaqueca? Então, quando o paciente tem mais de 2 a 3 crises, são crises intensas que interferem, às vezes ele tem uma crise só, mas é uma crise intensa, que o paciente fica o dia inteiro de cama, ele vai perder um dia de trabalho, existe uma incapacidade psicológica para lidar com aquela dor, as medicações de ataque, elas são ineficazes, ou não, existe uma contraindicação para esse tipo de droga, você está diante de uma migrânia complicada, às vezes o paciente tem uma aura prolongada, é uma migrânia que vem com déficits neurológicos, então você tem que iniciar a profilaxia, porque a migrânia complicada aumenta a predisposição para isquemia, e você tem que considerar as comorbidades daquele paciente. Você tem que tentar, na profilaxia, você tem que tentar ao máximo a monoterapia, você tem que ir aumentando a dosagem das medicações gradualmente, você tem que esperar um tempo mínimo para eficácia, porque geralmente o paciente que tem cefaleia crônica diária, ele quer a melhora para ontem, ele não tem paciência, ele já chega no seu consultório dizendo que a droga não funcionou, e muitas vezes isso não é verdade. Tá? Então, você tem que explicar que existe um tratamento que ele é de médio e longo prazo, no mínimo 6 meses de tratamento. Você não pode retirar o tratamento profilático, no mínimo, antes de 6 meses, hoje a gente faz de 1 a 2 anos o tratamento profilático. E o que você tem que mostrar para o paciente? Que muitas vezes, naquele caso, não vai haver uma parada total das crises de dor. Mas só o fato da dor estar menos frequente ou menos intensa já é sucesso terapêutico. Nem todos os pacientes vão conseguir um sucesso absoluto com extinção total das dores. E tem que ficar bem claro para o paciente. A enxaqueca não tem cura, ela é recidivante e muitas vezes lá na frente o paciente tem que fazer de novo a profilaxia. A profilaxia hoje, a nível de medicação de posto de saúde, o que nós temos disponível? Nós temos o propanolol ou metoprolol, que são beta-bloqueadores. A desvantagem dessas duas drogas é que o início de ação é em torno de 30 a 60 dias. E muitas vezes o paciente está impaciente para esperar o efeito dessas duas drogas. A amitriptilina é uma excelente droga. Muitas vezes, quando você tem uma crônica diária, ou você tem um paciente com vulva, tanto uma enxaqueca, ou uma cefaleia tensional, ou uma enxaqueca diretamente relacionada ao estresse emocional. A desvantagem da amitriptilina é que ela provoca muita sonolência, muita boca seca, e um ganho de peso importante. E outra coisa, nos portadores de glaucoma, ela também não pode ser utilizada. E a amitriptilina, quando possível ser utilizado, ela é um excelente profilático. A flunarizina é um bloqueador de canal de cálcio, que também é usado. Como o propanolol demora para fazer efeito, ele dá muita sonolência, muito ganho de peso, e o uso prolongado ele dá sintomas parkinsonianos. Então, a flunarizina ela tem sido usada cada vez menos. Já a metilsergida e o pirotifeno são drogas que cada vez mais estão em desuso. Durante a minha formação, há alguns dezenas de anos atrás, durante a minha residência, se usava muito a desirila, que era a metilsergina, e o pirotifeno, que era o sandomigran. Hoje, com o advento das drogas novas anticonvulsivantes, raramente se usa essas duas drogas. A metilsergina tem que ter cuidado porque ela dá muita fibrose pleural. Então, é uma droga que realmente está em desuso. Mas é sempre um coringa que você tem na manga. A grande vedete hoje é o topiramato. O topiramato é uma droga excelente, apesar de provocar perda de peso, pode provocar dormências e dá muita cálculo renal.
ela é uma droga extremamente eficaz. A grande desvantagem do topiramato, que a nível de Sistema Único de Saúde, somente um especialista ele pode prescrever o topiramato. Ele pode ser conseguido a nível de farmácia cidadã, mas, infelizmente, o paciente a nível de unidade básica de saúde, que necessite usar o topiramato, ele vai ter que acabar indo para um serviço de atenção secundária ou até terciária, porque só o especialista pode prescrever o topiramato. O divalproato, que é uma excelente droga também, ou até o ácido valproico, ele também tem excelente eficácia como profilático. Os efeitos colaterais são a hepatotoxicidade, o ganho de peso e a queda de cabelo. O divalproato não tem a nível do Sistema Único de Saúde, ele tem que ser comprado, e o custo mensal dele é um pouquinho salgado. Dependendo da dosagem, você vai gastar de R$100 a R$150 por mês de medicação profilática, e infelizmente os usuários do SUS não têm essa disponibilidade para estar usando o divalproato. Já o ácido valproico, ele tem a nível de posto de saúde e ele pode ser usado. Existem outras drogas que não foram mencionadas aqui, que você pode usar também, que em alguns postos de saúde existem, como a nortriptilina, que também é um triptano, um antidepressivo. Você pode utilizar, que não está aqui, a carbamazepina, a gabapentina, são drogas assim, que têm uma eficácia muito reduzida. Mas você também pode fazer uma conjugação de profiláticos. Muitas vezes o paciente tem um estresse emocional muito grande, então muitas vezes você associa um antidepressivo com o topiramato, ou com ácido valproico, ou até com propanolol. Você pode fazer uma conjugação. Opta-se, assim, pela monoterapia, por conta dos efeitos colaterais. Mas dependendo dos fatores desencadeantes, principalmente quando existem várias causas, você tem que, às vezes, fazer essa conjugação. E isso é possível, isso aqui é uma questão de uso, você vai pegando a mão ao longo do tempo e você vai já determinando, muitas vezes, qual droga para qual paciente. Porque se o paciente é obeso, você geralmente opta por não usar a amitriptilina. Você pode usar o inibidor da recaptação de serotonina, que é a fluoxetina. Se o paciente também tem sobrepeso, o divalproato não é interessante. Seria interessante iniciar o topiramato. Então, você vai vendo e escolhendo, de acordo com o efeito colateral, qual seria o melhor candidato para profilaxia para aquele paciente. Então, vamos voltar agora para aquele nosso caso clínico. Nós estamos diante daquela paciente que tinha uma dor diária, com pior há 1 ano, e o diagnóstico para ela é uma cefaleia crônica diária, provavelmente pela história clínica positiva, pela piora com o período menstrual, pelo caráter pulsátil, é uma migrânia transformada. A cefaleia crônica diária, inclusive, ela pode variar. Ela pode ter características de migrânia, no outro dia ela tem características de cefaleia tensional, porque as duas coisas elas podem estar juntas. Você tem uma cefaleia tensional crônica e uma migrânia crônica. E aí essa salada vira a cefaleia crônica diária. Agora, nós vamos ter que fazer a profilaxia para essa paciente. Tá? Nós vamos, são sintomas álgicos que incomodam muito o dia a dia dessa paciente, então ela tem indicação sim de profilaxia. Mas qual medicação seria melhor para essa paciente? A nível de posto de saúde, o propanolol é uma excelente opção. Sempre tendo consciência de que o efeito dele não é imediato, que o propanolol, explicando para o paciente que ele não provoca analgesia. Para analgesia, existem remédios específicos para isso, porque o paciente muitas vezes acha que tomando propanolol a dor vai melhorar imediatamente. Isso tem que ser bem esclarecido. Tá? Tem que ter cuidado com o abuso de analgésicos. É sempre interessante que o paciente tenha um diário de dor para você identificar os gatilhos daquela dor e avaliar a resposta terapêutica. Então, o diário de dor ele é muito importante, ele é muito interessante ao longo do tratamento do paciente. Muito bem, essa paciente, então, ela retorna após 3 meses, dizendo que ela melhorou a intensidade da dor, ela só está com 2 episódios por semana, então nós temos aí 8 crises por mês, ela tem uma boa resposta do ibuprofeno na crise de dor, mas ela está tendo tontura, então principalmente postural, e
que começou após o início do propranolol e que nesses 3 meses os efeitos colaterais eles não desapareceram. E no diário de dor que ela registrou, nós podemos descobrir que ela tem um sono irregular e muitas vezes o sono irregular ela está intimamente relacionado às crises no dia seguinte de dor. Então, qual é a conduta? Nós aumentamos a dose do propranolol, mas a paciente está tendo efeito colateral. Suspendemos o propranolol, iniciamos o topiramato, amitriptilina, flunarizina. Então, a conduta aqui depende da experiência de cada médico e de cada paciente. A nível de posto de saúde é interessante, de repente, retirar o propranolol e iniciar a amitriptilina, ou até a flunarizina. Mas se o paciente já é obeso ou tem glaucoma, então são 2 drogas que, infelizmente, não podem ser iniciadas. Então, o topiramato é uma excelente opção. Mas a nível de posto de saúde, esse topiramato ele não pode ser iniciado se o paciente quer pegar na farmácia cidadã. Se ele tem condições de comprar o topiramato, tudo bem. O médico do posto de saúde pode prescrever o topiramato normalmente. Mas a nível de farmácia cidadã, é só o especialista que pode prescrever e continuar a prescrição. Então, isso aqui, eu acho que com um pouco de conhecimento que foi apresentado ao longo da aula, é interessante daqui para frente nós discutirmos as dúvidas e as várias opções que nós temos para resolver o problema dessa nossa paciente hipotética. Eu quero agradecer a todos e eu estou aberta para perguntas. Bem, já temos, vamos aguardar um pouquinho, já que nós iniciamos agora a nossa sessão, né, de perguntas, tirar dúvidas. Por favor, possa fechar. Deixa eu dizer um pouquinho, estamos com o profissional digitando a pergunta. Ok. A doutora Valesca está pedindo aqui, ela gostaria que você falasse um pouco mais sobre o diário de dor. Bem, o diário de dor é um gráfico onde o paciente tem ele disponível todos os dias do mês, do dia 1º até o dia 30º, se for um mês de 30 dias. E ali nesse diário de dor é um gráfico onde ele vai registrar a intensidade da dor, a localização da dor, que momento a dor aconteceu, se existiu algum fator desencadeante, se naquele dia ele teve insônia, se naquele dia ele brigou, né, com alguém, se isso aconteceu, se a pessoa, né, no caso a mulher estava menstruada, se ele usou analgésicos, e qual foi a resposta aos analgésicos. Com isso a gente consegue entender mais ou menos como é que se comporta o paciente em casa. Esse gráfico ele tem disponível na internet, é fácil você fazer o download desse gráfico, ele é gratuito e é interessante que para quem está acompanhando o paciente com cefaleia, principalmente com enxaqueca, que ao menos nas primeiras consultas ou no primeiro retorno, que esse gráfico seja entregue para o paciente e esse gráfico retorne para o paciente que você possa avaliar as características, melhora as características da dor e que tipo de profilaxia você pode associar aqui. Temos mais uma pergunta sendo digitada. A doutora Valesca agradece. Vai fazer outra pergunta, está digitando. Mais alguém tiver mais alguma dúvida? Por favor, nós ainda temos um tempo bom para poder fazer discussões. O paciente com enxaqueca deve fazer alguma dieta? Olha só, na verdade, assim, alimentos ricos em substâncias que são vasodilatadoras, elas podem desencadear crise de enxaqueca. Aí nós temos o vinho, temos o queijo, o chocolate, mas isso é extremamente individual, porque
sintomas distépticos, eles podem desencadear crise de enxaqueca. Então, muitas vezes comidas gordurosas, extremamente condimentadas, e elas podem ser fatores desencadeantes. Então, durante a entrevista, você tem que perguntar para o paciente. Toda vez que você come uma comida muito pesada, gordurosa, muito condimentada, uma feijoada, não sei, um feijão tropeiro, você tem dor de cabeça, você se sente mal, isso é um dos fatores mais comuns desencadeantes da enxaqueca. Então, nesse caso, você orienta o paciente, pede para ele evitar esse tipo de alimento, se ele está ciente que é isso que provoca a enxaqueca dele, e ele precisa comer aquele dia o chocolate, ou vai ingerir a bebida alcoólica que pode desencadear crise de enxaqueca, seria interessante que ele já previamente tomasse algum analgésico para tentar diminuir a intensidade dessa dor. Mas é importante que o paciente tenha consciência e descubra qual é o alimento que está fazendo mal a ele que pode desencadear a crise de dor. Doutora Gisele, outra pergunta é se a enxaqueca ela tem traços hereditários. Ela, por exemplo, a mãe, o pai que tem enxaqueca, isso provavelmente fará com que filhos também possam ter. Olha só, um dos critérios diagnósticos da enxaqueca é a história familiar. Infelizmente, nós mulheres, são 5 mulheres enxaquecosas para um homem. Então, as mulheres sempre são mais sorteadas do que os homens. Sim, filhos de mães enxaquecosas, né, ou filhas, elas têm maior chance de ter enxaqueca do que se você tenha pais ou mães que não tenham enxaqueca. Não é assim uma conta matemática, 50% de chance. Mas aumenta 2 vezes a chance de você ter enxaqueca se você tem uma mãe ou um pai enxaquecoso. A doutora Valesca agradece, a dúvida foi respondida, e ela também quer saber quando é indicado solicitar exames de imagem. É possível voltar naquele slide, os slides anteriores? Aqui é possível? Valesca, olha só. Eu vou voltar no slide e aqui. Vamos ficar isso aqui. Vamos pensar isso aqui. Então, aqui é quando você tem que se preocupar pedir um exame de imagem. Então, você está vendo essa paciente pela primeira vez, ele relata que é uma intensidade forte, aquela dor, muitas vezes vem acompanhado de alguns sintomas neurológicos, turbulências, turbação visual, diplopia, ele não melhora analgésicos, ele tem um caráter progressivo que está cada vez pior, acontece após uma relação sexual, né, ou após o esforço físico. Eu acho que está na hora de, você tem um estado de mal enxaquecoso, estado de mal migranoso, eu acho que está na hora de pedir um exame de imagem. Em geral, quando você está vendo o paciente pela primeira vez, é sempre interessante pedir um exame de imagem. A não ser que o paciente tenha uma história muito típica de enxaqueca, os sintomas são sintomas leves a moderados, e você sente que não há necessidade. Mas é sempre interessante, na maioria das vezes, você pedir um exame de imagem, você está vendo o paciente pela primeira vez e ele tem sintomas de dor de cabeça, em especial dor de cabeça refratária, que piora progressivamente. Outra pergunta, doutora Gisele, é se, com o passar do tempo, a idade, essas crises de enxaqueca, elas tendem a diminuir, elas tendem a aumentar, independente de tratamento? Sim, na verdade, principalmente a dor de cabeça relacionada à menstruação, ao período menstrual, elas tendem a desaparecer ou abrandarem muito a partir da menopausa. Então, as mulheres, uma parte significativa, a maioria das mulheres tendem a ficar livres da enxaqueca ou terem elas muito raramente a partir da menopausa. Outra pergunta, toda enxaqueca deve ser tratada com profilaxia ou em casos de frequências pequenas? Exemplo, uma vez por mês. Pode-se usar medicação apenas nas crises? Eu vou de novo mostrar o próximo slide,
que é exatamente quando a gente vai começar a profilaxia. Então, a primeira coisa é, se o paciente tem mais de 2 a 3 crises por mês. Se isso não é o caso, não tem necessidade. Só medicação sintomática analgésica. Mas se você pode ter uma crise só por mês, mas uma crise tão intensa ou uma crise tão incapacitante, que lógico que naquele caso você vai iniciar a profilaxia. Então, assim, existem critérios para quando iniciar a profilaxia. Mais uma vez, mais de 2 a 3 crises por mês, crises intensas que interferem na vida do indivíduo, crises tão intensas que promovem incapacidade psicológica para conviver com a dor, quando as medicações analgésicas sintomáticas são ineficazes, quando você tem uma enxaqueca complicada, com uma hora prolongada, ou com sintomas neurológicos, ou quando você tem comorbidades, como uma hipertensão de difícil controle, uma diabetes de difícil controle. Então, é interessante nesses casos iniciar a profilaxia. Estamos tendo mais uma pergunta, só um pouquinho, ou um agradecimento, não sabemos. Ainda temos tempo. Quem quiser, por favor, tirar as dúvidas, podem usar o nosso chat. Ela está dizendo que está sendo uma excelente apresentação. Mais alguém? Tem mais alguma pergunta? Os que estão assistindo? Se não tivermos mais uma pergunta, nós vamos encerrar a nossa web. Perguntar à doutora Gisele se ela quer fazer mais algumas considerações, suas considerações finais sobre essa web, sobre a enxaqueca no tratamento na APS. E no mais, iremos encerrar. Doutora Gisele, por favor. Eu gostaria, assim, que o médico da unidade básica não tivesse medo da dor de cabeça. A maioria dos casos podem ser tratados na unidade básica de saúde. A gente tem que filtrar com cuidado, muito cuidado, quando encaminhar para o especialista. Porque muitas vezes nós encaminhamos casos desnecessários e acabamos impedindo casos importantes que precisam ter acesso rápido ao especialista, não consiga, por excesso de demanda que chega ao especialista sem necessidade. Então, tem que ter muito cuidado. A maioria dos casos de dor de cabeça podem ser tratados a nível de unidade básica de saúde. Só encaminhe para o especialista aquilo que realmente vocês tenham dúvidas, vocês percebam que existe um fator complicante, que existe a possibilidade de, além de uma enxaqueca, ter alguma outra lesão estrutural ou alguma outra complicação, para que pacientes que precisem do especialista tenham vagas disponíveis. Falando isso, eu quero agradecer a todos. A doutora Gisele, ela é nossa teleconsultora. E vocês, em alguma dúvida sobre como tratar a enxaqueca, alguma dúvida que tenham sobre a web de hoje, vocês, por favor, fiquem à vontade, use o nosso canal de teleconsultoria, que as nossas telereguladoras, elas estarão encaminhando para a doutora Gisele todas as dúvidas que vocês tenham no tratamento da enxaqueca. Queremos agradecer a presença da doutora Gisele, a disponibilidade de estar aqui, né, fazendo essa web, e dizer que foi realmente uma palestra excelente. Muito obrigada, doutora Gisele, e espero que possamos estar aqui com outras webs para os profissionais da atenção primária. Nós estamos com a Cibele, dizendo que foi muito ótima a sua palestra, agradecendo. Obrigada. A disponibilidade. Então, boa tarde a todos.